Fala, trader. Quero compartilhar com você aqui nessa aula, falar um pouquinho sobre o conceito de tempos gráficos, né? Esse focado principalmente para operações de day trade. E por mais que possa não ter uma influência muito importante, o período de tempo gráfico ele é algo muito importante para a gente ter como gráficos definidos para nós efetuarmos as nossas análises e, consequentemente, executar as nossas operações. Claro que existe uma gama muito grande de tempos gráficos que você pode operar, como se fala de day trade, no mercado Bovespa, mercado nacional, você pode operar num gráfico de 2, de 3, 5, 10, 15 minutos, geralmente esses gráficos são, né, conhecidos aí para gráficos operacionais, né? Mas antes de eu entrar nesse princípio do gráfico operacional, propriamente dito, ou seja, qual o tempo gráfico você vai operar, e isso é sim um tema muito importante para você ter como uma definição para para o seu trade system, né? Ou seja, entre todos os princípios que você tem dentro do seu trade system, é importante você escolher um tempo gráfico que você vai trabalhar, né? Ou uma combinação de tempos gráficos, né? Como por exemplo um duplo screen, né? Ou triplo screen operacional, ou seja, quando você olha para três tempos gráficos. E você precisa também ter cuidado, porque se você começa a adicionar muitos tempos gráficos para você analisar de um mesmo ativo, você pode gerar uma confusão. Então você só deve fazer isso aí se você realmente sabe o que você está olhando em cada tempo gráfico, se aquilo realmente faz sentido para você. Se aquilo não faz sentido para você, você deve focar até mesmo num único gráfico específico, que é o gráfico que você opera. Por exemplo, o próprio Al Brooks, na metodologia dele, ele defende muito o conceito de você olhar somente para um período de tempo gráfico e focar somente naquele tempo gráfico. Não é uma regra, né? Mas eu concordo com ele que se realmente você não sabe o que você está olhando nos outros tempos gráficos, principalmente se você opera mais de um ativo, você pode realmente passar por uma confusão e isso vai afetar consequentemente no seu resultado, nas suas operações, tá? Então é muito importante você ter definido como, por exemplo, um tempo gráfico, que eu vou chamar esse tempo gráfico de gráfico analítico, tá? E você ter também um tempo gráfico que você vai usar para operar, pelo menos para executar a maior parte das suas operações. Você pode operar através do gráfico analítico. Eu, por exemplo, eu uso meu gráfico analítico para operar em alguns casos, né, para executar trades em alguns casos, mas é uma minoria, algo em torno de, sei lá, 5 a 10%, é muito pouco, tá? Beleza? E quando se fala do gráfico analítico, como o próprio título que eu estou aqui intitulando, né, como gráfico analítico, é muito interessante você entender que esse gráfico analítico é o gráfico que você vai usar para fazer as suas análises, né? E eu vou chamar essas análises de análise macro. E quando eu falo de análise macro, você não precisa pensar naquele macro tipo de meses, de anos, não. Você pode usar um princípio de fractal olhando para esse mesmo cenário no day trade, operações de day trade, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de uma tendência primária, voltada para operar no day trade, você pode considerar uma tendência primária que está estabelecida há alguns dias, de repente até 1 a 2 semanas. Você não precisa olhar para uma tendência primária de 1 ano para você operar no day trade a favor dessa tendência. Isso não faz sentido. Você só vai se preocupar para operar para uma tendência de mais longo prazo, por exemplo, olhando pelo gráfico, de repente, gráfico diário ou um gráfico superior, se for operações de swing trade. Fora isso, uma tendência bem definida, se desenrolando a alguns pregões, ou de repente até uma semana, ou um pouco mais, uma semana e alguns dias, você tem mais que suficiente uma tendência definida. E aí essa tendência definida é interessante ela estar definida no tempo gráfico analítico, e aí que entra a questão que é muito importante a gente definir o tempo gráfico analítico. E dependendo do ativo, tem ativos que você vai perceber que existe um tempo gráfico específico que a maioria dos traders opera. Por exemplo, quando a gente fala do mercado de Forex, a maioria do tempo gráfico que os traders usam para operar Forex, vamos dizer assim, aqueles swings curtos, é o gráfico de 4 horas, né? É um gráfico excelente. Se você jogar o gráfico de 4 horas para você operar ações, Bovespa não vale a pena, então é melhor você já operar pelo gráfico diário. Porque o espaço de tempo de fechamento de um candle e fechamento inclusive de mercado é muito curto, da Bovespa para a gente operar pelo 4 horas. Então é melhor você já olhar o gráfico diário nesse caso, tá? Mas o gráfico de 4 horas para um mercado que é 24 horas, como o Forex, é extremamente interessante, tá? Então a gente vai definir, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do gráfico analítico, inclusive eu vou usar um princípio aqui de uma operação que nós fizemos hoje, e que já foi abordado esse possível cenário de baixa que a gente poderia esperar no índice, né, desde a segunda-feira à noite que eu compartilhei lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, tem um link aqui na descrição, segue lá, eu sempre estou compartilhando análise de mercado nos stories, né.
E depois eu vou passar também pelo gráfico operacional e eu vou mostrar para vocês qual é o ativo que geralmente, qual é a combinação de duplo screen, né, 2 tempos gráficos que eu utilizo. Eu já usei bastante aquele conceito de 3 tempos gráficos, que aí no caso, Alexander Elder fala muito sobre isso, mas eu percebi que na maior parte do tempo me gerava às vezes até uma certa confusão, e aí eu parei de usar, mas isso há um bom tempo. Então hoje eu foco na maior parte do tempo, 80%, 90% do tempo, em 2 tempos gráficos, gráfico analítico, gráfico operacional, tá? E se tratando de gráfico operacional, o gráfico operacional, como o próprio nome diz, é aquele gráfico que você vai, na maior parte do tempo, executar as suas operações, você vai posicionar o seu stop, através de um ponto técnico naquele tempo gráfico operacional, você vai fazer o seu trailing stop, você vai projetar os seus alvos através desse gráfico operacional. Quando você olha para o gráfico analítico e olha para o gráfico operacional, você entende que o gráfico operacional ele é um fractal, ele é uma fração menor do tempo gráfico analítico. É por isso que é muito interessante a gente definir o tempo gráfico analítico, para a gente ter uma boa definição também de fractal menor para a gente operar no nosso gráfico operacional, beleza? Bem, parece um pouco confuso, principalmente se você está iniciando, parece um monte de informação, mas eu vou compartilhar a tela aqui com você e isso vai ficar bem simples assim de você compreender, tá bom? Se você não me conhece, tá? Meu nome é Daniel Tenório, eu já estou basicamente há 8 anos no mercado, tá bom? E estou aqui agora no YouTube ativo, né? Depois de alguns anos aí procrastinando o início do meu canal no YouTube, estou aqui compartilhando aulas técnicas. Então você tem de segunda, quarta e sextas-feiras aulas técnicas e aos domingos análise semanal de mercado, tá? E geralmente esses vídeos vai subir a maior parte do tempo aí por volta das 7 horas aí, vai estar disponível para você nesses dias específicos, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e vem aí para acompanhar o nosso conteúdo que está sendo entregue aqui, basicamente quase todos os dias, beleza? Bem, vamos lá. Então, antes de eu falar do gráfico operacional, eu vou falar do gráfico analítico, e para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com você, tá? Você está olhando aqui para o contrato vigente do índice, o INM25, gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, para operar no day trade, seja futuro, seja ações, mercado Bovespa, ele é um dos melhores tempos gráficos para você considerar, porque ele passa para a gente a informação de 1 hora de negociação entre compradores e vendedores para chegar a uma determinada conclusão de 1 hora de negociação. Então, o gráfico de 60 minutos para operar no nosso mercado Bovespa, seja ações, seja futuras, ele é um gráfico excelente, é um dos melhores tempos gráficos para você ter como um gráfico analítico, tá? Um gráfico de 60 minutos, ele é também um gráfico operacional. Eu tenho basicamente um tipo digamos assim, de estratégia de gatilho que às vezes permite você executar trades pelos 60 minutos. Só que nem sempre isso vai acontecer, porque a gente precisa de uma configuração baseada no preço para validar esse cenário. E nem sempre isso vai acontecer, entende? Mas quando acontece, a acertabilidade é altíssima, tá? Mas nem sempre a gente vai ter esse gatilho, beleza? Então, o que acontece? O gráfico de 60 minutos ele não é só um gráfico para day traders. Existem muitos swing traders que gostam de executar suas operações. Por exemplo, o cara faz análise lá pelo gráfico diário e ele executa as operações dele de compra, de venda, para uma operação de swing trade pelo gráfico de 60 minutos, tá? Eu, particularmente, já fiz swing trade pelo gráfico de 60 minutos. Então, o gráfico de 60 minutos ele é um gráfico muito importante para você acompanhar e para, consequentemente, você observar aquele princípio que eu falei de tendência primária, secundária, momento, região. Ou seja, você pode selecionar o gráfico de 60 minutos como um gráfico para você ter uma visão macro daquele ativo em particular que você está operando, tá bom? Se você vai operar no swing trade, eu não recomendo você executar sempre as suas operações de swing trade pelos 60 minutos. Você precisa saber o momento que você pode executar isso. Principalmente quando você tem um mercado tendencioso, mais direcional, se desenvolvendo a favor de uma tendência específica há algum tempo, né? E não dá para definir esse tempo. Aí depende do gráfico base, por exemplo, que geralmente é o gráfico diário. E aí você entende que você pode tentar fazer um filtro ali de entrada pelo gráfico de 60 minutos. Evita, por exemplo, operar no gráfico de 60 minutos swing trade quando é reversão, tá? Fica aí uma dica para você. Mas voltando para o nosso nicho de tema aqui abordado, que é o day trade, o gráfico de 60 minutos ele é o melhor tempo gráfico para você usar como gráfico analítico. Ou seja, o que é o gráfico analítico? Vai ser o gráfico que você vai fazer as suas análises, tá? Então, o que você vai definir aqui de importante no gráfico de 60 minutos? Tendência é o primeiro ponto. Então, nós temos aqui basicamente uma tendência estabelecida de alta, como eu falei. Então, quando eu penso em operar índice no day trade,
o gráfico de 60 minutos, ele reflete para mim uma informação muito importante. Então eu tenho aqui basicamente desde 9 de abril, nós já estamos falando aí praticamente, né, foi quase, ele fez a máxima aqui em finalzinho de abril para começo de maio, eu tive aqui uma tendência de alta, uma tendência primária de alta voltada para operações de day trade, ou seja, eu não preciso de uma tendência primária, segundo Charles Dow, de alguns meses ou anos, não, para day trade eu tenho alguns dias direcionais, para mim já é mais que interessante para mim validar aquilo como uma tendência primária, ou uma tendência secundária que está corrigindo aquela tendência primária, que é o que eu especulo que está rolando aqui agora no índice, tá bom? Então, quando eu tenho essa base, né, de tendência primária, secundária, olhando pela ótica dos 60 minutos, o que eu posso especular aqui até o momento atual que está acontecendo no índice? Que nós tivemos aqui uma tendência primária de alta, estabelecida por topos e fundos ascendentes, e nós temos aqui uma possível tendência secundária que iniciou uma correção, né, ou seja, ela vai corrigir parte dessa tendência primária. O quanto ela vai corrigir, aí Fibonacci pode nos dar uma noção disso, né? Então observa que nem a retração de 38% ainda, que está lá na região dos 133.400, o índice alcançou, né? Então, ou seja, ele ainda tem realmente um espaço para uma correção bem significativa. A gente está falando de algo de em torno de mais ou menos uns 2.000 pontos, beleza? Tranquilo? Então esse aqui é um ponto que a gente pode usar para definição. Mas o conceito aqui bem interessante que aconteceu nos 60 minutos foi que na sexta-feira, na segunda-feira passada, aliás, nessa segunda-feira, nós tivemos aqui essa movimentação de preço, né? Então nós temos aqui, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, é isso mesmo, temos aqui hoje, pregão de quarta, terça-feira, o pregão de ontem, terça-feira, que eu não estive aqui, eu estava offline, e o pregão de segunda-feira, é isso mesmo, perfeito. Na segunda-feira, de sexta para segunda-feira, na sexta ele inicia o movimento de baixa, na última sexta-feira, no último pregão, na última sexta-feira que o mercado estava em aberto, né? E aí na segunda-feira ele deu continuidade a esse movimento corretivo, né? E olha só, ele fecha na segunda-feira com essa característica aqui de uma correção, total característica de uma correção. Ainda fechou rompendo, mas acabou que no final aqui se tornou o quê? Uma violação. Então nós tivemos aqui um movimento de baixa, vamos lá. Nós tivemos aqui, deixa eu pegar essa ferramenta aqui que tá legal. Nós tivemos aqui um movimento de baixa, seguido de uma correção, basicamente baseado na escola de Elliott, tá? Uma correção A, B, C. Eu não vou entrar nos detalhes aqui desse princípio corretivo de Elliott, tá? Mas aqui nós tivemos basicamente uma correção A, B, C. Quando foi segunda-feira à noite, após o fechamento de mercado, que eu olhei para esse cenário aqui e falei, cara, nós possivelmente estamos observando aí um cenário de reversão acontecendo no índice. Se isso se validar, nós podemos esperar aí um movimento de baixa na segunda-feira. Segunda-feira ele vai e valida esse movimento aqui, fechando basicamente nesse candle 10. Observa que ele validou aqui para mim, na segunda-feira, quando ele perdeu essa região aqui, essa mínima que está marcada aqui, ele validou para mim o conceito clássico de reversão baseado nos pivôs. Então eu tive aqui pelos 60 minutos uma reversão da tendência primária de alta iniciada lá em 8 de abril, ok? 8, 9 de abril, né? Perfeito? Então é uma informação extremamente importante, ou seja, o cenário mudou. Pelo menos temporariamente essa tendência primária de alta ela foi interrompida. Ele validou aqui para mim, basicamente você tem uma formação de oco aqui, ó. Você pode observar que você tem uma formação de oco aqui. E ele validou para mim um evento de reversão quando ele perdeu essa mínima aqui, ok? Ele perdeu essa mínima aqui, ele validou para mim um evento de reversão. Quando nós tivemos o fechamento da segunda-feira, do pregão de segunda, na segunda-feira à noite eu compartilhei lá no Instagram a possibilidade de ele fazer o quê? Na terça-feira, que foi ontem. Ele fazer uma troca de polaridade nessa região e tentar um movimento de baixa, né? Que é um movimento que eu especulo aos 134 mil pontos, como um movimento aqui. Até hoje mesmo ele não foi. Aí acabou que na terça-feira, pregão de ontem, ele validou, ele fez uma troca de polaridade nessa região, só que ele não deu continuidade ao movimento de baixa. Ele parou. Olha só, ele parou. Aí hoje, no pregão de hoje, que eu já estava presente, o que ele faz? Ele abre fazendo um teste nessa região e já deixa aqui essa barra de rejeição. Cara, isso aqui foi muito interessante, por quê? Porque assim como ele fez aqui basicamente uma correção ABC, após esse movimento de baixa, então observa só, ele me fez um movimento de baixa, correção ABC numa formação triangular, isso aqui é a escola de Elliott, tá? Depois ele estabeleceu para mim mais um movimento impulsivo, seguido de o quê? Uma correção ABC. Aqui eu tive uma correção ABC, eu posso falar que foi uma correção ABC numa formação de triângulo assimétrico,
que é conhecido na análise técnica como megafone ou como triângulo expansivo. Isso aqui na escola de Elliott é chamado de triângulo assimétrico. Olha só, nós tivemos aqui um triângulo assimétrico, tá? E, na verdade, tentou o rompimento aí, mas acabou que não teve força ainda para se desenvolver. Olha só. Então, basicamente é isso, tá? Mas até o momento ele validou uma correção ABC, então olha só. Movimento de baixa, correção ABC, movimento de baixo, correção ABC, triângulos diferentes, mas os dois são triângulos. Interessante, né? E aí ele já meteu essa barra 1, seguida dessa barra 2. Eu acreditei que esse movimento poderia até entregar um movimento maior, vindo na região que eu falei dos 134 mil pontos, porque aqui é um ponto importante de preço. É basicamente o teste aqui, ó, nessa máxima que ele deixou aqui, ó, de tempos atrás, tá? É esse teste aqui de gap, né? É um teste de gap, então, muito interessante, né? Mas acabou que ele não veio hoje, mas ele andou o suficiente para a gente pegar uma operação legal. E aí, olha só, então, o que eu tenho aqui pelo gráfico analítico de 60 minutos? Olha só como que é importante você olhar para os 60 minutos, porque quando você vai lá para os 5 minutos, você vai fazer o quê? Você só vai esperar o momento de entrada. Eu vou falar sobre o gráfico operacional ainda, espera aí, tá? Você vai pegar só o gatilhozinho de entrada lá no 5, porque a sua análise, ela está principalmente concentrada num gráfico mais relevante, que é o gráfico analítico, nesse caso, 60 minutos. Você pode escolher outro gráfico para ser um gráfico analítico, por exemplo, o gráfico de 15, de 30, pode, não tem problema, mas eu, particularmente, eu prefiro o gráfico de 60 minutos. Eu uso o gráfico de 60 minutos, acho que desde que eu comecei a operar Bovespa, tá bom? Perfeito, meus caros? Então, olha só que cenário fantástico. Então, quais são as evidências que eu tenho aqui? O 60 minutos ele está falando para mim que essa tendência primária de alta ela foi interrompida, ele já iniciou uma tendência secundária de baixa, ele já validou o pivô de reversão, que é algo muito importante. E o que a gente acredita agora? A gente acredita, então, deixa eu tirar aqui, ó, na possibilidade de um pivô de continuação, tá? Então, você tem o primeiro pivô, que é o pivô de reversão, e você tem os próximos pivôs, que são os pivôs de continuação, tá? Pivô de reversão só existe um, pivô de continuação é tudo aquilo que vem depois do pivô de reversão. Esse tema aqui de pivô de reversão, pivô de continuação, conceito de tendência primária, tendência secundária que eu estou abordando aqui, cara, isso é o famoso ABC da análise técnica. Se você fez um curso, fez uma mentoria e você não aprendeu isso de forma efetiva, problema, você está com sério problema. Então você precisa dominar todo esse tema de conceito de tendência primária, secundária, pivô de reversão, pivô de continuação, tudo isso é muito importante, tá bom? Beleza? Então, para a gente continuar aqui num gráfico de 60 minutos, eu já tive o meu primeiro pivô, foi o pivô de reversão. E aí, olha só o que o preço faz aqui, ó. Ele faz um movimento de baixa, tá? Eu posso até olhar aqui para essa mínima principal aqui, né? Ele faz um movimento de baixa, volta, faz um teste nessa região, e eu especulei isso como uma possibilidade para hoje, né? Hoje, quando eu iniciei lá, eu abri o gráfico, eu falei, pessoal, o mercado já estava aqui. E aí eu postei lá no Instagram, compartilhei com o pessoal no projeto, né, e compartilhei lá no Instagram, assim, ó, a possibilidade de ele validar, eu mantenho a minha análise que eu fiz segunda-feira à noite, que é o quê? A continuação do movimento de baixa. E aí ele validou, não foi um movimento tão longo, onde eu esperava. Na verdade, pelos 5 minutos foi um movimento fantástico, né? Mas eu digo pelos 60 minutos não se estendeu tanto o movimento, tá bom? Ou seja, amanhã, se você for operar esse mercado, isso eu estou considerando que você vai assistir essa aula hoje, né? Se você vai assistir depois, não tem problema, você pelo menos está aprendendo aqui como que você vai olhar. Qual que é o fundo aqui que você deve considerar? Você deve, para ele realmente validar esse evento de continuação, esse pivô de continuação, aqui, você deve ficar ligado aqui, tá? Possivelmente, isso aqui até o dado momento, tá? Tem uma característica de uma bandeirinha de baixa se desenrolando aqui. Tem uma característica, isso porque eu estou falando até o momento, porque isso pode mudar. Né? O mercado pode mudar, mas até o dado momento atual, com as evidências que nós temos aqui, tem uma característica. Então, por exemplo, amanhã, olha só, o que ele pode fazer? Ó? Ele já fez isso aqui, ele pode, sei lá, simplesmente tentar um teste aqui nessa região e entregar esse movimento. Então, isso aqui é uma possibilidade aí que pode se desenrolar, beleza? Mas o foco aqui não é deixar possibilidades para o próximo pregão. É a gente entender o conceito que eu quero compartilhar com vocês. Aqui você tem mais uma linha de LTB, então olha que eu estou mostrando para você o que você vai observar no gráfico de 60 minutos. Linhas de tendência, níveis de preço, o movimento do preço como um todo, se ele está consolidado, se ele está numa tendência, se ele está numa tendência primária de alta, numa tendência primária de baixa, se é uma tendência secundária de alta, de baixa, se ele já validou essa tendência, se ele tá, entende? Tudo isso é importante para você observar, tá? Você pode traçar duas linhas de tendência, essa daqui e você pode traçar essa daqui mais íngreme aqui, as duas são válidas, né? Você pode deixar só essa, ele romper essa e traça outra, tá? E na verdade aqui, ó, você pode até traçar um canal. Eu não gosto de traçar canal de baixa,
até que ele realmente me deu um fundo muito importante, mas ó, aqui é válido ainda esse canal de baixo, ó, tá vendo? Olha como que ele respeitou hoje, tá? Então você pode considerar sim esse canal de baixo aqui, tá? Por enquanto. Ele pode perder depois essa linha de retorno? Pode, mas hoje ele validou ela, tá? Hoje ele respeitou, validou a linha de retorno. Então você tem esse canal de baixo aqui e você pode traçar essa linha de tendência mais íngreme. Você pode traçar um segundo canal também? Pode sim, claro que pode. Deixa eu mostrar aqui para você. Cadê aqui? Ó, pode traçar esse aqui também, basicamente aqui. Tá bom? Beleza? Bem, deixa eu não confundir muito aqui para vocês aqui. Então, olha só. E aí você tem as médias que você deve observar. Por exemplo, uma média menor. Qual que eu uso como média menor? 9 períodos, exponencial. Pode ser a 10 períodos exponencial? Pode. Pode ser a 10 períodos aritmética? Pode. Pode ser a 9 períodos aritmética? Pode. Cara, média móvel, tenta usar uma que a maioria usa, mas não fica presa a um número específico. Por exemplo, a média de 20 ou 21 é uma média boa para usar. Média de 9 ou média de 10. Tem uns que usam de 8. Então são médias pequenas que você pode usar, são médias clássicas, né, ó, de 20 períodos. Então, ó, ele está trabalhando abaixo das médias, mas ainda a gente não tem um mercado forte, ou seja, total característica ainda de um movimento corretivo. Não quer dizer que ele vai parar aqui essa correção. Eu especulo que ele pode tentar ainda uma continuação desse movimento, mas total característica de um movimento corretivo. Hoje a gente teve uma agenda muito importante na parte da tarde, né, super quarta, então era esperado que o mercado travasse, tanto que até falei no Instagram, falei pro pessoal do projeto também que, ó, foi o trade do dia, fez, não fez, o mercado depois provavelmente vai travar. Dito e feito, o mercado travou, né? Beleza? Bem, então é isso que você deve, basicamente, observar num gráfico analítico, tá? Tem outras coisas também que eu observo, mas a grosso modo o que você tem como base é isso. Então você vai olhar o que? A tendência primária pelo gráfico analítico. Se ele está numa tendência primária ou já reverteu, já validou uma tendência secundária corretiva, você vai traçar FIBO, você vai observar linhas de tendência, LTA, LTB, níveis de preço, como eu mostrei para você, regiões, suporte, resistência. Cara, é o ABCzinho da análise técnica muito bem aplicado. É o ABC da análise técnica muito bem aplicado. Existem hoje muitas nomenclaturas novas que estão inventando aí. Basicamente tudo isso é para vender curso, tá? Smart Money Concept, uma coisa assim, né? Cara, nunca me atentei nisso porque é bobagem, tá? Isso é análise técnica, o cara coloca o nome bonito para vender curso. Eu já tô praticamente 8 anos no mercado, eu sei o que eu tô falando para você, tá? Aprende análise técnica raiz, clássica, e aprenda a aplicar essa análise técnica que você tá legal, beleza? Bem, eu quero compartilhar com você agora aqui o que a gente deve olhar também no gráfico de operacional. Eu vou compartilhar com você qual é o gráfico que eu uso como gráfico operacional na maior parte do tempo, não quer dizer que eu vou usar só ele, mas 90% das vezes é esse gráfico que eu vou estar de olho, tá? Mas antes de eu falar sobre esse gráfico operacional, eu tenho um projeto, Protocolo Bereshit, na qual eu estou junto lá com o pessoal, basicamente todos os dias, tá? Quase todos os dias nós estamos juntos. E esse projeto, o Protocolo Bereshit, ele tem o objetivo de você passar um período de 1 ano comigo, tendo a maior vivência possível no que se trata de trade, tá? Você vai ter acesso, quando você entra no projeto Protocolo Bereshit, você tem acesso ao curso que eu gravei recentemente, é um curso muito recente, eu gravei agora no final do ano de 2024, para o começo do ano de 2025, que eu chamo de Jornada Bereshit. Esse curso ele vai te ensinar, dentro de 7 módulos, a como você vai analisar e operar basicamente no mercado, tá? Seja day trade, seja swing trade, mas principalmente voltado muito para day trade. Mas o que tem ali você aplica também no swing trade, tá bom? Ele vai capacitar você para isso. Então é um curso composto por 30 aulas, 7 módulos, bem completo. Tem aula de gestão, tem aula de FIBO, tem aula de gatilhos operacionais. Tem uma aula que eu falo como que você vai começar a montar o seu próprio trade system, ou seja, baseado em tudo aquilo que você vai aprender, todo aquele compilado, você vai começar a montar o seu próprio perfil de trader. Tudo isso é muito importante você ter definido, tá? E tá dentro desse curso. Só que quando você entra no protocolo Bereshit, você não tem somente acesso a esse curso, você tem todo um ambiente educacional de apoio. Então você vai ter acesso também, além do curso, você vai ter acesso a 3 encontros semanais durante o pregão, sala ao vivo, com tela compartilhada via Zoom. Você vai ter acesso a 2 encontros mensais, 2 mentorias mensais em grupo, ou seja, cada 15 dias tem uma mentoria. E você ganha, isso é um bônus, tá? Então, temporariamente está disponível, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Talvez esteja disponível, talvez não esteja mais, mas você ganha uma consultoria direto comigo, uma consultoria gratuita, individual, direto comigo, tá? Então, ou seja, é toda uma estrutura completa que você tem, onde você vai passar 12 meses comigo, sou eu dando na sala educacional, durante o pregão, sou eu nas mentorias, sou eu no curso, sou eu na consultoria, tudo comigo, beleza? Se você tem interesse em saber mais sobre o projeto, tem um link na descrição. Bem, vamos lá.
Voltando aqui para a tela, vamos para o gráfico agora operacional. Eu considero, para operações de day trade, como maior parte do tempo, o gráfico operacional de 5 minutos, tá? Então, na maior parte do tempo, eu vou considerar o principal gráfico para mim olhar como um gráfico operacional para tomada de decisão de comprar ou vender, o gráfico de 5 minutos, tá bom? Hoje aconteceu uma operação no índice, nós vendemos esse candle aqui, ó, candle 14, tá? Eu vou falar sobre esse trade, mas antes de eu falar sobre esse trade, eu quero falar sobre o contexto que nós já começamos lá nos 60 minutos e que nós vamos dar continuidade aqui hoje, tá? Então, olha só, aqui nós temos essa formação, né? Deixa eu ajustar ela aqui. Você pode traçar pelos 60 e deixar só pelo 60, e depois você traça pelo 5 e deixa só pelo 5, porque ele dá um pequeno desajuste entre o 60 e o 5 quando você traça assim, essas formações grandes, né? Beleza? Tá bom? Beleza, meus caras? Então, olha só, aquele canalzinho pequenininho lá no 60, cara, que parece ser pequenininho, ele é um baita de um canal, ó. Não é um canal pequeno, é aquele menor, né? Esse é o menor. E aí você tem, ó, o maior. Deixa eu traçar aqui. Então, parece bobagem, tá? E é válido, deixa o canal traçado aí. Eu tirei porque eu tô usando o gráfico aqui para dar aula, eu não quero deixar o gráfico muito poluído, mas é válido sim você deixar, tá? E olha só como que o mercado parou, basicamente hoje na linha de retorno aí, ó. Basicamente, eu saí da minha operação bem aqui nessa região, tá? Eu saí da minha operação bem aqui nessa região, tá? Peguei esse movimento aqui, ele andou 1.100, 1.150 pontos, 1.140 pontos, e eu saí por aqui, tá? No trailing stop, beleza? Bem, então olha só, lá no gráfico de 60 minutos, o que eu tinha aqui, né? Eu já tinha uma tendência de baixa estabelecida, né, pelos 60 minutos, como você viu, e era interessante para mim ele fazer uma troca de polaridade nessa região. Lembra que região é essa aqui? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só a região aqui, essa região aqui. Então era interessante para mim uma troca de polaridade nessa região. Já estava com uma característica de uma correção, no final aqui nós tivemos, né, como eu falei para vocês, uma correção ABC, vocês viram aí, e eu já estava de olho. O que aconteceu? De ontem para hoje, ele abriu basicamente com gap nessa região. Olha só que interessante. Ele abre com gap nessa região, foi um gap até relevante, né? E aí o que acontece? Ele coloca essa barra 1, observa que em seguida o mercado ele não consegue dar continuidade e ele anulou esse candle. Na hora que ele anulou esse candle 1, eu já compartilhei com o pessoal as duas possibilidades. Isso foi postado lá no meu Instagram, tá? Se você inclusive viu essa postagem lá no Instagram, você está assistindo essa aula e viu essa postagem lá no Instagram, comenta aí, fala, não, eu vi essa postagem lá no Instagram, realmente ele postou antecipado esse cenário, para não parecer que eu estou falando só porque o cenário aconteceu, tá? Se você está assistindo essa aula e você viu compartilhando essa análise lá no Instagram, eu não vou abrir aqui o Instagram, mas está lá, inclusive está disponível, que eu postei hoje cedo, vai até amanhã cedo, a análise. Compartilha que você viu essa análise aí, e se você pegou esse trade, compartilha também, beleza? Então olha só, eu especulei duas possibilidades. Primeira possibilidade era construir para mim o que eu chamo de pivô pré-rompimento, que é quando ele tenta perder uma região de máxima, romper uma região de máxima, de mínima, só que antes de ele romper aquela região, ele estrutura um micro pivô dentro da região. E isso, na verdade, o que validou foi esse cenário aqui. Só que eu especulei outro cenário também, que era esse aqui, ó, que era ele romper essa região, sem construir esse pivô pré-rompimento, fazer uma troca nessa região, tá? E deixar um gatilho indicando essa possibilidade de movimento aqui de baixa, beleza? O que validou foi esse aqui, né? E aí no final o que eu tinha? Eu tinha uma região vendedora lá nos 60 minutos, era interessante eu vender essa região aqui, e aí nos 5 minutos ele deu gatilho. Se eu colocar aqui as médias, por exemplo, de 20, olha só, média de 9, média de 20, observa que ainda não era interessante eu vender por aqui, entendeu? Não era interessante, porque ainda ele estava começando a ficar o interessante com relação às médias. E aí, na hora que ele colocou essa barra aqui, eu falei, cara, fantástico. Ele já quebrou a máxima do gap, né? Então mostra fraqueza, invalidando para mim que possivelmente foi um gap de exaustão. Ele vai pelo menos fechar o gap, né? Apesar que não faltava muito aqui para ele fechar o gap, mas ele vai pelo menos fechar o gap e ele pode entregar um movimento de baixa bem significativo voltando para a mínima de ontem, que era essa mínima aqui, né? Foi o cenário que eu compartilhei também. E aí ele meteu essa barra 14. Cara, foi uma barra cara, né? Porque o stop, eu vendi basicamente o fechamento dessa barra, foi stop de 350 pontos, aqui, ó, e coladinho, né? 350 pontos, né? Foi um stop caro, fiz uma parcial de 500, tá? 500 pontos. E o restante aí eu saí basicamente aí com uns... Foi no trailing stop e eu saí, cadê? Eu saí aqui, ó, 700 e alguma coisa, 750, 775, foi aqui que eu saí, tá? E essa foi a operação, foi uma operação boa, tá?
Mas olha só o que eu tinha aqui. Eu tinha o cenário lá nos 60 minutos, a minha região de interesse nos 60 minutos, e eu estava esperando só o quê? Basicamente um gatilho de entrada nos 5 minutos. E aí ele colocou essa barra, eu peguei esse trade aqui e pegamos esse movimento. Ou seja, isso aqui basicamente foi um trade de duplo screen alinhado, né? Então você tinha uns 60 minutos numa região de... Você tinha pelo gráfico de 60 minutos, visualmente falando, pelos 60 minutos o mercado numa região de interesse, e aí eu só basicamente esperei um momento nos 5 minutos para pegar esse gatilho que foi com essa operação aqui, beleza? Bem, basicamente foi isso, aí depois nós tínhamos a agenda da tarde, eu ainda falei que o mercado provavelmente não ia ficar legal para operar, esperado, né? Quando a gente tem super quarta, cara, aquele mercado, um monte de agenda acumulada para a parte da tarde, pula fora. Se você não pegou o trade da manhã, esquece, pula fora, porque muito provavelmente o mercado não vai ficar legal para operar depois, tá? E aí, basicamente, essa foi a operação do dia. E quando você olha para esse gráfico, você basicamente, cara, foi quase que o único trade do dia, porque, ó, depois o mercado parou e não ficou interessante. Você ia comprar aqui nessa região, não era legal. Vender também não ficou mais interessante. Então, basicamente, foi o trade do dia aí, né? E aí valida aquele princípio que eu falo, que na maior parte do tempo nós vamos ter, na maior parte dos pregões, nós vamos ter basicamente uma boa operação por dia, dificilmente duas, pior ainda 3 operações. Por isso que você deve focar naquele trade do dia, pegou ele, sai fora. E se você já chegou no gráfico e já deu aquela oportunidade que você considera uma boa oportunidade dentro do seu trade system, avalia, fica cauteloso para você pensar em realmente executar um segundo trade, tá bom? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula. Então eu falei com vocês sobre o princípio de tempos, né, duplo screen operacional, gráfico analítico, gráfico operacional, e o que você vai olhar basicamente em cada tempo gráfico. Claro, eu dei aqui um breve resumo, eu posso abordar vários outros princípios, né? Mas a grosso modo, o que é necessário para você compreender, principalmente para você começar a trabalhar esse conceito de tempos gráficos e ter isso bem alinhado, porque às vezes a gente fica meio confuso, qual tempo gráfico eu escolho? Você já tem aqui entregue nessa aula. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, dá uma moral aí pro canal crescer, o YouTube começar a divulgar mais esse canal, porque se você acha que esse tema que está sendo abordado aqui e as diversas outras aulas que estão sendo abordadas aqui é relevante para você, ela provavelmente vai ser relevante para outros traders que estão iniciando ou já estão há algum tempo no mercado aí. Beleza, meu caro? É isso aí, até a próxima.